Ó, eu não sei o que está acontecendo com o Bolsonaro, mas ele que se cuide, porque o Rodrigo Maia está entrando no caminho dele. Não que eu goste do Rodrigo Maia, mas é o que está acontecendo. E o Bolsonaro já está batendo desespero. Ontem ele inventou um câncer. Hoje ele já está falando que vai torturar ministros. Torturar ministros. A coisa está ficando pesada no governo. Eu vou falar disso, mas antes, se você é contra esse governo, desgoverno Bolsonaro, se inscreve no canal. É de graça, não custa nada. Demorar um segundo do seu tempo, só clicar no botão e se inscrever e você ajuda na oposição ao Bolsonaro. A gente faz aqui oposição todos os dias, não só eu, mas os mais de 120 mil seguidores do canal também fazem oposição todos os dias, então vem com a gente, de graça, não custa nada, só se inscreve. Agora vamos falar do Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro ontem foi fazer exames e ele saiu dizendo que há possibilidade de câncer de pele. Ele falou que ele tem a pele muito branca, que ele pescou a vida inteira, ou seja, ficou no sol, e que há essa possibilidade de câncer, que cutucaram ele, deram anestesia, ele até dormiu, e que ele está muito cansado ultimamente. Ok, passou um tempinho, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, desmentiu, falou que não tem nada, fizeram exame e não tem nada com o Bolsonaro. Então fica naquela, tem assim, possibilidade ou não tem? A gente não sabe, mas o que parece é que o Bolsonaro quer de novo se vitimizar. Mas vale lembrar que quando a Dilma era presidenta, lá atrás, o Bolsonaro desejou que a Dilma tivesse câncer. Ele falou, a Dilma tem que sair, nem que ela pegue um câncer, de qualquer jeito ela tem que sair. A Dilma já teve câncer, então ele falou isso já sabendo que ele ia ofender, ele estava desejando que a Dilma tivesse um câncer. Então, agora é o Bolsonaro que tem talvez a possibilidade de câncer ou ele está se vitimizando. Daí hoje, o Bolsonaro disse que se ele pegar algum ministro em corrupção, vai colocar no pau de arara. Pau de arara é aquele lugar onde se torturava os negros escravos e também se torturava na ditadura militar. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro ele tem um ministro, que é o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que ele é condenado por corrupção. Então, prepara o pau de arara para o Ricardo Salles, que está merecendo, porque ele já é condenado por corrupção. Tem o ministro do Turismo, tem o caso do Laranjal, tem várias provas contra ele. Inclusive o Bolsonaro, quando se virou contra o PSL, Bolsonaro começou a usar o caso do Laranjal contra o PSL. Para o Bolsonaro se desvincular do caso dos laranjas, o que ele fez? Ele saiu do PSL, começou a brigar com o presidente do PSL, o Luciano Bivar, e começou a falar, não, eles são queimados, ó, eles é que usam laranja, depois vai cair a culpa em mim e tudo mais. Mas ele manteve o ministro do Turismo, que ele não tem apenas acusação de laranja, ele é também acusado de ter ameaçado de morte as candidatas que ele usou como laranja. Para quem não lembra do caso, lá em Minas Gerais, o ministro do Turismo, ele pegava dinheiro do fundo partidário, porque 30% desse dinheiro público, viu? Dinheiro público do fundo partidário, esse dinheiro tem que ir para candidaturas de mulheres. É a lei para que haja mais mulheres na política. E o que ele fazia? Ele fazia candidaturas de fachada, ou seja, mulheres que eram candidatas, mas não faziam campanha. Ele dava um dinheirão para a campanha delas e elas tinham que repassar esse dinheiro todo, ou boa parte desse dinheiro, 90%, para ele de volta. E aí ele embolsava o dinheiro e roubava dinheiro público. Esse é o ministro do Turismo e tem várias provas disso. Várias. E as candidatas confirmaram. Uma até se mudou do Brasil para Portugal e ela mostrou a prova de que foi ameaçada de morte, que ela não quis dar o dinheiro de volta, ela quis fazer a campanha, que ela queria tentar ser deputada. E aí o ministro do Turismo falou, não, ou você me dá o dinheiro ou a gente te mata. Ela fugiu para Portugal e fez a denúncia, as outras também confirmaram. Ainda ministro, por que não põe ele no pau de arara então? Não é ministro que foi pego em corrupção, vai para o pau de arara, vai ser torturado? Primeiro a gente vê como o Bolsonaro ele relativiza a tortura, ele coloca a tortura, pau de arara no vocabulário, de maneira que a gente começa a achar normal. A hora que começar a acontecer que ele quiser radicalizar para uma ditadura, as pessoas já acham, é normal, já está no vocabulário, normal, a gente já fala de pau de arara normalmente. Mas ele tem ministros corruptos, sim, e não faz nada contra eles. Então o Bolsonaro usa de novo daquele populismo barato da direita, um populismo bem barato, e o gado bolsominion que tem cabresto vai para onde o Bolsonaro manda. Esses dias eu tenho um amigo bolsominion
ele estava comemorando que o dólar subiu. Engraçado que uns 2 anos atrás ele xingava a Dilma porque o dólar estava 3,20. Mas agora ele estava comemorando que o dólar subiu. Aí o dólar caiu. Aí ele estava comemorando que o dólar caiu. Então quando sobe, subiu, o Bolsonaro é ótimo, viu? É bom pro país. Quando cai, caiu, viu? O Bolsonaro está fazendo o dólar cair. Caiu, tá? Na época da Dilma era 3,20, agora é 4,15. 3,20 era ruim, estava alto demais, agora 4,15 está ótimo. Bolsonaro, um gado. Enquanto isso, o Rodrigo Maia, na semana passada, o Rodrigo Maia pegou um monte de deputado anti-bolsonarista, gente de esquerda, só tinha um que é mais ou menos bolsonarista no meio, na comitiva, e foi para a Argentina encontrar o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes fez lá uma palestra sobre como o Bolsonaro tem que respeitar a ele e a Argentina e falou que o Lula era um prisioneiro político. Falou isso olhando na cara do Rodrigo Maia. O Lula era um preso político. E o Bolsonaro pode concordar ou não, mas ele tem que me respeitar e respeitar a Argentina. Falou isso o presidente da Argentina. O Bolsonaro, ele não ia mandar ninguém para a posse do presidente da Argentina. Mas como o Rodrigo Maia foi lá, foi com o líder do PT, Paulo Pimenta, com outros deputados de esquerda, o Bolsonaro pensou, estou ficando encurralado. Rodrigo Maia está se juntando com a esquerda, ou com a centro-esquerda também. Então, ele mandou o Mourão para a posse do presidente da Argentina. Mas foi a primeira vez que um presidente do Brasil não foi na posse, pessoalmente na posse do presidente da Argentina. Então, pegou mal. Hoje, o Bolsonaro convidou o presidente da Argentina para vir para o Brasil. Eu não sei se ele vai vir ou não, mas o Brasil depende mais da Argentina do que a Argentina depende do Brasil. O que a Argentina compra do Brasil é o maior parceiro comercial, porque a Argentina é que compra do Brasil, não somos nós que compramos dele. Nós temos que vender para a Argentina. Se não tiver Argentina para comprar, ferrou. A Argentina pode simplesmente começar a comprar dos Estados Unidos, o Trump, que vai adorar vender para a Argentina e dar uma rasteira no Brasil. A Argentina pode comprar da China, pode comprar de qualquer outro lugar o que compra do Brasil. Mas compra do Brasil, porque são parceiros comerciais. Se o Bolsonaro começar a minar essa relação, tem mais de 2 milhões de empregos em jogo aí. Vamos ver o que vai acontecer. E aí hoje, o Rodrigo Maia está na Suíça, em Genebra. Ele foi na OMC, Organização Mundial do Comércio. O Bolsonaro já foi lá, brigou com todo mundo na época, e o Bolsonaro é mal visto lá. E o Rodrigo Maia disse que a viagem dele para a Europa é para tentar fazer a imagem do Brasil boa novamente no exterior, para tentar salvar a imagem do Brasil no exterior, porque o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro é o Ernesto Araújo, ele é um olavista. Ele fez o curso do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, aquele guru do Bolsonaro, do bolsonarismo, aquele que acredita que a Terra é plana, burro, gente burra. E o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, ele só queima o filme do Brasil. Na ONU, tem vezes que o Brasil, não o ministro, mas algum indicado por ele faz discurso e todo mundo dá risada, porque eles não acreditam no que o Brasil faz. O Brasil começou a se alinhar com as ditaduras da Arábia Saudita e ali dos árabes. O Brasil começou a se alinhar com eles em visões extremamente, assim, visões extremistas, visões machistas, visões homofóbicas, visões, assim, coisa do século passado, retrasado, coisa muito retrógrada. O Brasil começou a se alinhar com isso nas relações exteriores, na ONU, na OMC, em tudo. Então, queimou o filme do Brasil, tá bem queimado. O Brasil nunca foi tão mal visto no exterior. Eu lembro quando eu morava na Espanha, que antigamente, muitos anos atrás, na Europa ainda, você falava que era brasileiro, o pessoal, pô, o Brasil só cresce. Aí caiu a Dilma, começou o Temer, ainda tinha uma opinião boa sobre o Brasil. Quando entrou o Bolsonaro, você falava, eu sou brasileiro, as pessoas, brasileiro. Tipo, pô, coitado de você, olha que paizinho ruim o seu para eleger um cara desse. Igual quando você via um americano e falava, o maior país do mundo, tudo bem. Aí depois que eles elegeram o Trump, você olha um americano e fala, pô, vocês votam ruim, hein? Vocês não sabem votar. No Brasil é isso, a visão que o mundo tem do Brasil é essa. E o Rodrigo Maia foi lá tentar salvar. E quando o Rodrigo Maia fala isso para a imprensa, para todo mundo, ele está batendo no Bolsonaro. Ele está agindo como um primeiro-ministro. Tem países que têm presidente, e o presidente é decorativo, é uma figura que só serve para sancionar a lei e vetar a lei. Não serve para mais nada. E o primeiro-ministro, que é o presidente da Câmara dos Deputados. A forma de eleição é diferente da do Brasil, mas
o primeiro-ministro é quem manda no país. E o Rodrigo Maia está tentando agir como um primeiro-ministro. Ele está fazendo as relações exteriores do Brasil agora. Ele vai lá e ele vai se encontrar com a Bachelet. A Bachelet ela é presidenta do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, apresenta a Bachelet, o Bolsonaro, ele xingou, ele ofendeu a Bachelet faz algum tempo. Quando o Bolsonaro foi ao Chile, ele foi muito vaiado lá, o Bolsonaro, ele falou mal do pai da Bachelet e falou coisas horríveis sobre o pai da Bachelet, que é melhor não repetir. Mas o pai da Bachelet, ele foi torturado, barbaramente torturado, e foi morto pela ditadura do Chile. Aquela ditadura do Pinochet que o Bolsonaro está sempre elogiando. O Bolsonaro adora a ditadura do Pinochet. Foi a ditadura mais sanguinária da América Latina, muito mais que a ditadura do Brasil. O Bolsonaro adora. Tanto é que quando o Bolsonaro quis ir no Senado no Chile, o presidente do Senado se recusou a receber o Bolsonaro e se recusou até a ficar na mesma foto que o Bolsonaro. Isso aconteceu no Chile, foi uma saia justa e tanto. Por quê? Porque o Bolsonaro elogia o Pinochet e lá no Chile quem faz isso é assim, não elogia esse cara porque ele foi a pior coisa que já aconteceu na história desse país foi o Pinochet, não elogie. Bolsonaro foi lá elogiando. A única pessoa que assim fazia vistas grossas para o que o Bolsonaro falava é o atual ditador do Chile, o Piñera, que a gente já pode chamar de ditador porque está torturando, matando pessoas. Tem uma polícia que estuprou mais de 300 mulheres assim à luz do dia, não estão nem aí para nada, e ele está reprimindo protestos contra ele. Então é praticamente um ditador. E ele é aliado, sim, do Bolsonaro, ele é direita, extrema-direita, e o Bolsonaro falava as barbaridades e ele fingia que tá tudo ok. Então Rodrigo Maia vai visitar a Bachelet, que tem tudo para odiar o Bolsonaro, porque ele a ofendeu falando do pai dela. Imagina, seu pai é barbaramente torturado, vem o presidente de um país e fala mal do seu pai, e fala que ele mereceu e tudo mais. É horrível, e elogia o ditador que fez isso com ele. Então, o Rodrigo Maia vai tentar refazer esses laços entre o Brasil e a ONU, o Brasil e a OMC, vai encontrar com outros líderes para refazer laços do Brasil, e o Bolsonaro está ficando cada vez mais para escanteio. Ele vai ficando cada vez mais um presidente decorativo. Isso é bom para a gente? Por um lado é, porque tudo que expor contra o Bolsonaro é bom. Por outro lado, o Rodrigo Maia, ele ontem privatizou toda a água do Brasil. A conta de água no Brasil, dá 10 anos, você vai estar pagando triplo, quádruplo na água. Se a gente tem a telefonia mais cara do mundo, é porque o Fernando Henrique privatizou lá atrás. A gente vai ter, no futuro, a água mais cara do mundo, mesmo sendo o país que mais tem água no mundo. Isso é graças ao Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia, ele, além dessas maldades, ele consegue costurar acordos com a esquerda e com a centro-esquerda. Tem boatos de que o Rodrigo Maia vai querer apoiar o Ciro nas próximas eleições, que ele está ficando mais próximo do Ciro. Eu não acredito que o Ciro seja esquerda. Eu não acredito. Fim. Você pode acreditar, eu não. O Ciro tem um discurso, quando chegar lá, ele vai fazer diferente, assim como a Tabata Amaral, que ele apoiou tanto, fez diferente, assim como boa parte do PDT votou a favor da água, da privatização da água. Então, eu não acredito. Ainda mais se ele se aliar com o Rodrigo Maia, que aí ferrou. Mas o Rodrigo Maia, ele conseguiu, por exemplo, na votação do pacote anticrime, o Rodrigo Maia conseguiu convencer o PT e o PSOL, que é a maior esquerda, a votarem a favor do pacote anticrime. Falando assim, nós vamos retirar as porcariadas do Moro, vocês vão ter uma derrota, porque a esquerda não queria o pacote anticrime, então vocês vão ter uma derrota, mas é uma meia derrota. A gente tira as porcariadas que o Moro enfiou nesse pacote anticrime, a gente aprova e a gente até coloca coisas que o Moro não quer. A gente põe uma derrota muito grande ao Sérgio Moro, mas não é o que a esquerda queria, mas pelo menos não é tão ruim, porque se a esquerda for contra, vão aprovar o projeto do Sérgio Moro. E a esquerda foi com o Rodrigo Maia e a esquerda aprovou. Então, eles têm uma relação boa. O Rodrigo Maia é um bom político no sentido de fazer aliança e costurar alianças. E ele está por trás costurando os caminhos. O Bolsonaro cada vez mais ele é decorativo, ele vai ficar com aquele discurso dele, cada dia mais ele perde apoio, e esse é o panorama do Brasil. Agora, espere abril e maio de 2020, quando os empregos criados para o ano novo, para o Natal, para as férias, forem perdidos e o Brasil voltar para a crise real do país. Gente, vai virar convulsão social. O Bolsonaro não se segura, não se segura. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte,
compartilha. E, pô, é de graça se inscrever no canal, de graça, é 1 segundinho. Clica ali, inscrever, e você já ajuda muito, mas muito mesmo. Se inscreve também em outros canais de esquerda, se inscreve em tudo, mas principalmente aqui. Se inscreve e vamos fazer oposição. A gente derruba o Bolsonaro e depois derruba Rodrigo Maia, quem quer que venha no caminho, porque se a esquerda for forte, não tem quem ganhe da esquerda. Mas a esquerda tem que ser forte e estratégica. E isso aqui no canal a gente faz. Falou!